Fala, gente. Deus abençoe sua vida. Fé com graça no ar. Seu devocional de todas as manhãs. Deus abençoe você. Estamos aqui para abençoar a sua vida no nosso devocional. E que bom que você está aqui. Que bom que você está recebendo essa mensagem. Pastor Fábio por aqui. É um grande prazer chegar na sua casa, chegar no seu carro, chegar na sua alma através da palavra de Deus na primeira hora do dia. Obviamente que esse devocional ele sai às 7 horas da manhã, mas você pode estar recebendo esse devocional em outro horário. O que importa é que você vai receber algo da parte de Deus a partir de agora, porque Deus ele quer falar contigo. Antes de tudo isso, aperta o like, já se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações de novas mensagens, porque nós estamos aqui todos os dias, vez ou outra, por alguma intercorrência, o devocional não sai aqui no YouTube, mas você sempre receberá devocionais pelas manhãs. Toda quinta-feira tem mensagem do Culto Graça, que acontece na quarta-feira e quinta-feira fica disponível para você. Enfim, tem um conteúdo abençoadíssimo para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. E hoje não será diferente. Papel, caneta e Bíblia. Vamos juntos para nós refletirmos na palavra de Deus. Antes disso, eu quero te pedir uma ajuda muito importante. Por favor, me ajuda a alcançar mais pessoas. Minha missão nesse canal é que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem da palavra de Deus. Uma mensagem bíblica, uma mensagem genuína, uma mensagem legítima para trazer vida, edificação, exortação, consolação. É o que a palavra de Deus, é o que a profecia bíblica ela traz. Então compartilha com mais pessoas aquela lista de 10 amigos que você tem, aquele grupo da família, grupo da igreja. Você pode compartilhar e abençoá-los com esta mensagem, porque ela vai falar ao seu coração, eu não tenho dúvida disso. Vamos juntos? Hoje eu quero refletir com vocês no livro de Lucas, capítulo 19, verso 4. Eu quero ler uma porção que conta uma história, mas eu quero ler essa porção com vocês. Diz assim: e correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar ali. Apresenta-se diante da oportunidade. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele se apresentou diante da oportunidade. Parece que uma voz ecoou para o Zaqueu dizendo: se apresente. Apresente-se diante da oportunidade. E foi isso que ele fez. E foi isso que aconteceu. Uma grande oportunidade apareceu. O tema de hoje diz: apresente-se diante da oportunidade. Isso mesmo. Apresente-se diante da oportunidade. Isso com base na história de Zaqueu publicano. Esse texto que nós lemos mostra a iniciativa de Zaqueu a subir uma figueira brava. Aqui o termo é sicômoro. Mas ele ouviu falar que Jesus passaria por ali e ele aproveitou uma oportunidade única. E a conversão de Zaqueu começou com um passo e por ele apresentar-se diante da oportunidade. O encontro de Zaqueu com Jesus, ele é extremamente importante e é extraordinária a história, porque talvez você não vai encontrar em outro local Jesus se colocando e se convidando para entrar na casa de alguém como foi na casa de Zaqueu. Essa passagem é uma das narrativas mais subversivas e belas do Evangelho. Ele, Zaqueu, é um homem rejeitado, poderoso aos olhos do sistema. Porém, ele é pequeno aos olhos da multidão, porque ele, além de ter pequena estatura, ele era um homem que rompia as barreiras sociais, espirituais. E agora ele se apresenta diante de uma oportunidade divina. Zaqueu não esperou que Jesus o encontrasse por acaso. Ele se posicionou para ver Jesus e acabou sendo visto. O texto ensina que o reino de Deus se move em direção aos dispostos, não aos acomodados. Óbvio que a disponibilidade da palavra é para todos, mas poucos estão dispostos a aceitá-la. A graça de Cristo alcança, mas também exige movimento. Muitas vezes, o milagre não está em ser encontrado, mas em se permitir ser visto. Isso porque falar da disposição de querer, de desejar.
de buscar. Mesmo quando isso implica expor vulnerabilidades, nós precisamos nos colocar diante daquele que nos conhece como ninguém nos conhece, inclusive dentro das nossas limitações e vulnerabilidades. A graça não procura os preparados, mas ela tem a capacidade de preparar aqueles que são encontrados. Eu quero te convidar a nós navegarmos juntos essa reflexão e, em primeiro lugar, quando a oportunidade passa, não fique no mesmo lugar. O texto no capítulo 19, verso 4 de Lucas, diz: porque havia de passar por ali. O texto indica um movimento premeditado. Jesus havia de passar ali. Perceba, a expressão no grego indica necessidade divina. O encontro com Zaqueu estava no plano eterno, ainda que ele não soubesse. Mas Jesus, sendo onisciente, ele já sabia de tudo o que aconteceria. Zaqueu não sabia o que aconteceria, mas ele se colocou à disposição. Aquele plano, para que se cumprisse, Zaqueu precisou sair da zona de conforto. Ele precisou subir em uma árvore que tem uma estrutura que traz danos, porque ela tem no seu dorso, ela tem na sua estrutura espinhos, ela é de difícil acesso. Bartimeu, em Marcos capítulo 10, ao ouvir Jesus passar, ele gritou até ser atendido. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a multidão em Marcos, no capítulo de número 5. Perceba que existem pessoas que, mesmo diante das dificuldades, elas buscam romper as suas limitações. As oportunidades divinas não são eternas no tempo. Elas são eternas no propósito. Quem hesita em se mover, muitas vezes perde o movimento da visitação. Deus ainda passa, Deus ainda se move, mas cabe a nós subir na árvore da fé para vê-lo. Porque todas as vezes que nós nos dispomos para ver o Senhor, Ele se posiciona para fazer algo diferente na nossa vida. Não é que Ele nunca nos viu, mas Ele espera de nós uma iniciativa. Escute isso. As oportunidades de Deus não são para os que esperam, mas é para aqueles que buscam. Isaías capítulo 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á. A Bíblia nos dá uma indicação de iniciativa. O Senhor, quando vê Josué assumindo a posição de Moisés na liderança do povo, ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor, quando dá a oportunidade a Moisés de marcar a história, fazendo com que o mar vermelho se abrisse, o Senhor olhou para Moisés e falou: Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo se movimentar. Percebe a iniciativa? Então, as oportunidades elas passam. Não fique estático. Essa palavra está chegando para alguém que de repente está paralisado por qualquer que seja as circunstâncias. O Senhor está dizendo: se mova. É tempo de você se movimentar e aproveitar as oportunidades. Em segundo lugar, subir é se expor. A fé que sobe é a fé que se mostra. No versículo de número 4 do capítulo 19, o texto diz: e correndo adiante, subiu ao sicômoro para ver. Zaqueu se expôs. Às vezes nós estamos escondidos dentro do nosso mundo, dentro das nossas questões, e não queremos nos expor, e nós perdemos oportunidades. Na cultura judaica, homens de posição não corriam nem subiam em árvores. Era um ato infantil, vergonhoso. Mas ele entendeu que o olhar de Jesus vale muito mais que a reputação dos homens. Queria que você pensasse comigo. Lembra de João no capítulo 21? Pedro, que se lançou ao mar para ir ao encontro de Jesus se expondo. Você lembra de 1 Samuel capítulo 1, verso 12? Ana, que se expôs em lágrimas no templo e foi mal interpretada por Eli. Algumas manifestações de fé vão parecer ridículas para muitas pessoas.
para quem está de fora, para quem não está passando e sentindo o que você está passando, está sentindo. Mas quem deseja ver Jesus, sentir Jesus, experimentar Jesus, não tem medo de ser julgado. A exposição em obediência é sempre um prelúdio da revelação divina. Os que têm medo da vergonha nunca verão a glória. Quem se esconde não será achado, mas quem se expõe aproveitará as oportunidades que Deus tem para ela. Faz sentido para você? Em terceiro lugar, quando Jesus para por causa da sua coragem. O verso de número 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu a Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Olha que coisa extraordinária. Jesus passa por muitos, mas parou diante de quem se posicionou. Vou repetir. O Senhor passou por muita gente, mas ele parou na frente de quem? De quem se posicionou. O verbo olhar para cima é o mesmo usado em milagres de cura. Jesus cura Zaqueu com o olhar. O olhar divino é o reconhecimento, a graça em movimento, fazendo a convocação para que Deus pudesse ir na sua casa. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 48, Natanael, que foi visto debaixo da figueira, Moisés, quando Deus chama pelo nome no meio da sarça. Perceba, há pessoas que esperam que Deus as veja, mas elas não se mostram. Jesus para diante de quem se move, de quem se coloca visível, de quem se dispõe a se expor, a quem coloca-se na frente, quem busca, quem tem coragem, quem arrisca. O olhar de Cristo nunca erra o endereço de quem tem fé. Essa manhã o Senhor ele está buscando homens corajosos, mulheres corajosas. Diante das vicissitudes da vida, diante das questões que você passa, o Senhor ele está buscando você. É você que Deus está buscando. E de repente acha que o mundo acabou, que as situações elas são contrárias. De repente você está ouvindo essa mensagem e tudo à sua volta diz não. Tudo à sua volta diz acabou. Tudo à sua volta é dor, é desespero, é falta de esperança. E o Senhor está dizendo, você tem dentro de você força para dar um passo. Está de pé para que eu te veja. Deus sabe aquilo que a gente passa, Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele requer de nós iniciativa. O olhar de Cristo nunca é o endereço de quem tem fé. Em quarto lugar, a alegria de receber o que o orgulho nunca teria. Lucas 19:6 diz, e apressando-se desceu e recebeu na sua casa com alegria. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. O verbo aqui, alegrar-se, expressa regozijo espontâneo. Aquele que subiu para ver agora desce para acolher. A fé verdadeira, ela é humilde. Sobe para enxergar melhor, para ser visto, desce para receber com gratidão, porque foi contemplado pela fé que o fez subir, que agora está pronto para descer e ser abençoado. Lucas capítulo 1, verso 38 fala que Maria, ela se expressou dizendo, faz de mim segundo a sua palavra. Isso fala sobre humildade. Zaqueu, ele abriu mão do status que tinha, porque daqui a pouco ele vai repartir tudo o que tem com os pobres. Essa ideia de alguém que não se subjuga, não se coloca na posição de maioral, mas que desce. Zaqueu ele sobe para ver, mas tem humildade para descer. Mas eu quero que você lembre que a humildade de Zaqueu não está somente no descer, mas na exposição ao subir, ao se posicionar. A nossa humildade não pode nos esconder. A nossa humildade não pode nos fazer estar alheios. A nossa humildade ela tem que ser suficiente ao ponto de levantar a mão quando precisamos, de buscar ajuda quando a alma grita, de se colocar à disposição e ter a coragem de assumir que o orgulho não pode tomar conta do nosso coração.
essa ideia de abrir mão das nossas crenças, valores equivocados, para reconhecer a grandeza de Deus e saber que Ele pode fazer algo na nossa vida, é o princípio de algo poderoso que pode acontecer na sua vida. De repente, você está ferido e de repente você tem criado uma redoma e um posicionamento orgulhoso de autossuficiência. Mas a humildade é a escada pela qual Cristo quer ter acesso à sua alma. Deus não visita altivos, Ele habita entre os que descem da árvore do orgulho para recebê-lo em sua casa. A alegria é a linguagem natural de quem foi encontrado pela graça. Deus quer trazer alegria ao seu coração esta hora. Deus quer entrar na sua casa e trazer alento, contentamento, felicidade. Se permita a receber Jesus. Em quinto e último lugar, quando a graça te encontra, a justiça te segue. O texto do capítulo 19, verso 9 diz: "E hoje veio salvação a esta casa." Zaqueu é símbolo da graça que transforma a ética. Jesus não apenas o perdoa, mas restaura a sua identidade e a sua integridade. O verbo aqui, que traz a ideia de salvação, é soteria, que é libertação integral. Aquele homem, ele quando recebe Jesus, ele não precisou Jesus questioná-lo acerca daquilo que ele fazia. Ele mesmo confessa, dizendo que se ele tem roubado, se ele tem defraudado alguém, ele ia devolver ainda 4 vezes mais. Mateus, outro cobrador de impostos, ele também abandonou tudo para seguir Jesus. Está lá em Mateus 9:9. Paulo, que passou de perseguidor a ser proclamador em Atos 9, mostra o Deus que muda sentenças, destinos, histórias. Deus muda a vida de qualquer ser humano. A verdadeira conversão muda o destino e a conduta. Quem se apresenta diante da oportunidade divina não volta igual, sai reconciliado com o propósito e com o próximo. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. A vida de Zaqueu era uma vida comum até o dia que ele teve um encontro genuíno com ele. A graça que não transforma o caráter é apenas emoção e não conversão. Concluo. Zaqueu nos ensina que a fé não é estática. Ela corre, ela sobe, ela desce, ela se abre. Deus não apenas passa, Ele observa quem se move. O que eu oro, o que eu desejo, o que eu espero é que talvez o maior desafio não seja você esperar milagres, mas você se apresentar diante deles. Não espere as coisas acontecerem. Faça você acontecer. Há oportunidades que só se revelam quando nós ousamos nos expor. E há olhares divinos reservados apenas para quem se posiciona com coragem, como Zaqueu fez. A graça de Deus encontra os dispostos, não os distraídos. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de qualidade, obrigado porque os teus filhos estão sendo agora alcançados por essa mensagem. A minha oração é que o Senhor faça com que eles saiam do lugar de comodismo, saiam do lugar de prisão, saiam do lugar de conforto e aproveitem as oportunidades que o Senhor está dando. Essa mensagem está chegando com o coração para o coração de quem precisa se levantar, subir, descer, se movimentar e aproveitar aquilo que o Senhor está fazendo. Que essa palavra seja suficiente, restauradora, curadora, libertadora. Que teu Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas, a casa, a família deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e se Jesus não voltar, fica ligado no YouTube, porque todos os dias, às 7 da manhã, Café com Graça está no ar, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até.